Ai, fala do um pouquinho Tibete, para nós. Eu ia né? te perguntar sobre o corpo arco-íris, mas porque eu escutei você falando numa live sobre o corpo arco-íris e fiquei na dúvida de o que é o corpo arco-íris. Então, o corpo arco-íris é um conceito dos tibetanos de que durante a vida a gente sabe que pensamentos negativos criam emoções negativas e as pessoas elas ficam doentes. Isso é uma sabedoria já universal. Isso as é pessoas milenar. sabem, é milenar. Mas o que faz o pensamento do amor, do perdão, os estados de samadhi, os estados de iluminação, eles também têm uma ação profunda no corpo. Então, para os tibetanos, né, para o budismo tibetano, quando morre um lama ou alguém assim considerado muito importante, eles deixam dentro de uma tenda em observação durante 7 dias para ver que efeitos, se realmente a pessoa ela teve isso, porque eles sabem que vai ter efeitos no corpo físico, de transformação do corpo físico. E são certos fenômenos que acontecem, eles consideram 4 fenômenos. Um é o corpo incorruptível. E a gente tem também na Igreja Católica vários corpos incorruptíveis. Santa Clara, exatamente, Padre Santa Clara, Pio. Padre Pio, Bernadette, vários outros. Isso. E eles também têm isso. Então, teve um lama que morreu em 1917, quando foi desenterrado em 2012, 2010. Quase 100 anos depois. Ele estava com o corpo ainda com as juntas moles, assim como se fosse 36 horas de morte. Isso é o efeito da forma como ele vive no corpo dele físico. depois É uma da morte. transmutação do corpo físico. O corpo ele vai em direção à vida em vez de ir em direção à morte. Uau. Né? Aí o segundo fenômeno é uma diminuição do corpo físico até um tamanho de um bebê de 50 centímetros. Eu tenho aqui uma imagem disso, não sei se vai dar para ver. Mas aqui a lama tacho, por exemplo, né? O taxa lamo, por exemplo. Não sei se dá para ver, mas o taxa lamo, por exemplo, aqui, ela tem 50 centímetros de tamanho, sendo que ela, normalmente, ela tinha 1,60 m e pouco. E em poucos minutos, depois da morte, poucas horas, o corpo vai diminuindo. É uma desmaterialização parcial do corpo. Desmaterialização parcial do corpo. Né? A pessoa ela já está tão assim avançada que o corpo ele já está se transformando em luz. Né? O terceiro nível só sobra cabelo, alguns dentes, né? Uns ossículos, tudo. E o quarto nível, o corpo desaparece. E aí eles veem fenômenos, por exemplo, de arco-íris, de música celestial, de flores que descem. Esse é o processo de Jesus? E aí que chega, né? Para mim, a ressurreição seria um 5º nível, que seria o corpo que se subutiliza, mas depois ele se rematerializa numa nova matéria, que seria uma supermatéria. E é uma supermatéria porque o corpo de Jesus, de acordo com os relatos na Bíblia, ele não seria nem totalmente físico e nem totalmente espiritual, porque ele é contado, né, que ele atravessava paredes, que ele fazia bilocação. E ele falava, não me toque, não que eu me não toque estou no pronto. começo, que eu não estou pronto. E no começo ele irradiava, porque ele não estava pronto, era perigoso, porque ele tinha era um fenômeno nuclear, então ele emitia radiação naquele momento. Então era perigoso para as pessoas, tanto é que o rosto dele brilhava, do corpo brilhava. Isso. Mas depois ele estava pronto e veio Tomé, até tocou as feridas dele, não é mesmo? E ele comia com os discípulos, então ele estava com o corpo físico. Ao mesmo tempo, ele também atravessava paredes, fazia bilocação, então ele também tinha um corpo espiritual. E aí eu estava escrevendo um livro, eu comecei a escrever esse livro realmente sem saber como ia ser o final, mas eles iam me dando as experiências, às vezes eu parava 3 meses de escrever, porque eu esperava que eu ia ter uma experiência para poder continuar o livro. E aí eu cheguei nesse ponto, uma vez eu pensando assim, não, mas o corpo de Jesus seria um 5º nível, mas seria uma supermatéria. E eu pensei assim, seria uma matéria diferente, seria uma supermatéria, uma matéria iluminada. E nesse dia que eu me coloquei essa questão, nesse dia, olha como são as sincronicidades, né? Eu recebi um artigo científico vulgarizado de uma amiga que ela tinha mandado para várias pessoas e que contava que 2 universidades no mundo tinham criado pela primeira vez uma supermatéria, que eram matérias diferentes. Então, uma delas era um líquido que você colocava numa cumbuca de porcelana e ela pingava. Então, era uma estrutura física, né? Molecular, física, molecular,
de sólido, mas que era mais líquido do que um líquido, mais fluido do que um líquido. E a outra matéria era era um líquido que tinha propriedades antigravitacionais. E uma das duas era da Universidade de Zurique, na Politécnica ETH. E eu moro em Zurique. Então, na hora, eu já liguei, eu vi quem que era o cientista, porque não estava ainda publicado. Liguei para esse cientista, conversei e ele me passou o artigo ainda não publicado. Só que era de física de matéria pura, assim, não era física quântica, espiritualidade, não. Era um artigo extremamente difícil de ler. Só que quando você vê na metodologia, no material, tinha exatamente todos os elementos que eu já tinha encontrado através da espiritualidade, através das minhas pesquisas do Santo Sudário. Né? Então, ali, eu perguntei até para ele, assim, por que tem raio laser? Por que você tem que ter raio laser? Por que você tem que ter antigravitacional, né? Por que você tem que ter supercondutores? E aí ele me explicou o processo. Então, que tinha que mandar uma corrente extremamente alta elétrica pelo supercondutor, sem resistência nenhuma, né? E aí isso dispersava as moléculas da substância e aí eles criavam com o raio laser uma nova estrutura, uma grelha eletromagnética diferente com o formato da nova matéria, e aí as moléculas dispersas são atraídas por isso e formam uma nova matéria. E aí eu compreendi qual que era o processo da ressurreição. Olá, você acabou de assistir um corte do canal Medium Talks. Nós estamos segundas, quartas e sextas às 16 horas ao vivo. Se você gostou deste assunto e deste vídeo, curte, compartilhe e se inscreva, e você vai ver o episódio completo no canal principal. Até sempre!